Sejam todos bem-vindos a essa nossa aula de produção textual. Foi passada a leitura do conto A Cartomante, de Machado de Assis, e a pergunta para o aluno é: qual a utilidade da leitura de narrativa para o aluno que quer aprender a escrever ou melhorar a sua escrita? Qual a importância de ler histórias de ficção para aquele aluno que quer aprender ou melhorar a sua escrita? Há muitas respostas para essa pergunta. Eu vou aqui colocar algumas respostas do porquê de ler narrativas para o aluno que quer aprender a escrever ou quer melhorar a sua escrita. A primeira resposta da utilidade da leitura de narrativas é a ampliação do vocabulário. Para criar a história, as personagens, o tempo e para a cada um deles fornecer ao leitor sua forma, seu aspecto, suas características e qualidades, muitas palavras são usadas para isso. Muitas delas são palavras novas para quem lê, fazendo ir ao dicionário e aprendendo mais palavras ainda. Para quem quer dominar a técnica de escrever, vocabulário é fundamental, porque as palavras são como os tijolos da parede do texto. Se você tem um vocabulário reduzido, a sua capacidade de se expressar também é reduzida. Quando temos um vocabulário suficiente para comunicar, nossa capacidade e o nosso acervo aumenta. A nossa flexibilidade em argumentar é realmente muito mais vantajoso. Então, ampliar o vocabulário é uma questão número 1 para quem quer escrever. E as histórias, a leitura de qualquer tipo de texto, mas especialmente as narrativas, fornecem esse apoio, esse aumento de vocabulário. Segundo ponto importante, a organização da frase. Observe que não há confusão, ideias sem causa e sem consequência. Numa narrativa, a ideia é muito bem construída. Existe uma sequência coerente entre as frases. Vamos ver aqui alguns exemplos. Logo no começo do conto A Cartomante, temos aqui uma citação. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Ponto. Aqui a frase ela está com todas as suas necessidades satisfeitas. Quem? Hamlet observa. A quem? A Horácio. O que? Que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Ponto. Aí continua. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante. Ponto e vírgula. A diferença é que eu fazia por outras palavras. Ponto. Então observa, aqui as ideias não ficam soltas, não ficam confusas. Eu sei o que está sendo dito. O texto, ele fornece essas informações. E quando nós observamos a construção das narrativas, nós que temos essa intenção de melhorar nossa técnica de escrever, devemos observar que não existe ideias confusas, existe uma concatenação, existe uma coerência nas ideias. O que significa isso? Se eu tenho um verbo, ele está lá, e se ele pede um complemento, esse complemento também está lá. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que a bela Rita dava a Camilo
numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este Camilo ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. Ele ria. E qual era a causa? Ela ter ido na véspera consultar uma cartomante. Então, a organização da frase é outro ponto muito importante e que o leitor deve estar atento a esse detalhe para saber copiar o exemplo, para saber observar quando for a hora dele de escrever, que ele também siga a técnica da clareza no que ele explica, no que ele está escrevendo. As ideias seguem uma lógica de coerência, de causa e consequência. E quando essas ideias estão nessa lógica de causa e consequência, o ponto indica isso. E uma nova frase, na outra linha, um outro parágrafo vai ser iniciado. Mais à frente temos: Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela, sério e fixo. Jurou que lhe queria muito e que seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. A pontuação é um ponto especial nas narrativas. O ponto indica uma ideia concluída. Por exemplo, quando se diz: Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela, sério e fixo. Aqui a ideia está completa. Quando se usa o ponto e vírgula é porque há dois raciocínios que são interdependentes. Ou seja, dois raciocínios são separados para organizar a frase. O primeiro raciocínio é completo, mas ele ainda está relacionado com o outro. Quando eu digo assim, os homens são assim. Esse assim no texto está se referindo a Camilo, que estava rindo de Rita. Aí ela diz: os homens são assim. Os homens são assim. Ponto e vírgula. Não acreditam em nada, ponto. Essas duas frases, os homens são assim, não acreditam em nada, estão se referindo ao mesmo sujeito, no caso os homens. Os homens são assim, ponto e vírgula, não acreditam em nada. Observe que o verbo está também no plural, porque o sujeito dele é os homens. Então, os homens são assim, ponto e vírgula, não acreditam em nada, ponto. O mesmo acontece no item anterior, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante, ponto e vírgula. A diferença é que ria dela por outras palavras, ponto. Este ria dela, ponto e vírgula. A diferença é que o fazia por outras palavras, ponto. Esses dois raciocínios estão indicando que Camilo ria de Rita. Só que um raciocínio foi completo, mas o outro ainda se relaciona com o anterior. Por isso, quando duas ideias são completas, mas são interdependentes, separamos-as por ponto e vírgula. O ponto e vírgula é a união de uma ideia concluída, com todas as suas necessidades ali. Quando eu digo ideias concluídas, eu estou falando, gente, do verbo. No caso, Rita amava Camilo, ponto e vírgula. Seu amor por ele era supersticioso, ponto. Rita amava Camilo. Sujeito, verbo, complemento. Então essa ideia está completa. Mas eu ainda tenho um outro raciocínio que se relaciona com este primeiro. Aí eu separo os dois por ponto e vírgula. Observe isso todas as vezes que acontece o ponto e vírgula. Existe um raciocínio que pode ser extenso e aí quem escreve separa-os por ponto e vírgula. Então a pontuação é algo especial. O reticências, quando ele diz: e no fim declarou-me
que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas não era verdade, reticências. Por que essa pontuação está aí? Mas não era verdade, para deixar o pensamento suspenso, para que o leitor observe, para que o leitor complete a ideia. O certo é que esse reticências traz uma abertura de compreensão, uma abertura de reflexão maior ao texto do que se tivesse simplesmente um ponto. Mas não era verdade, ponto. Camilo não iria esquecê-la, ponto. Camilo não iria esquecê-la. Reticências. Será que esse reticências está sendo utilizado aí para dizer que nada é capaz de fazer esquecer o amor? É possível, porque existe a diferença entre o ponto, ele traz uma ideia que é ali marcada terminantemente, ela é finalizada, no caso, mas não era verdade, ponto. Mas não era verdade, reticências. Esse reticências, ele traz uma reflexão maior sobre a frase, e ela está propositadamente. O Machado de Assis sabia muito bem o que ele queria de intenção ao usar esse ponto ali, o reticências. Então é importante saber ler e observar essas marcas. E o verbo? Nas narrativas, o verbo é especialmente interessante, porque lá você vai ter todos os tempos. O tempo pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Mas saber isso pela gramática às vezes é difícil. Mas quando você observa, você quando está lendo, você tem que observar que um rio é diferente de um ria. Um rira é diferente de um ria. E você tem que observar como que esse verbo está na frase. Porque existe uma explicação lógica que vai diferenciar rio, ri, ria, rira. Existe uma explicação lógica para esses tempos verbais. E como numa narrativa o verbo estrutura o texto, ele vai vir com toda a sua riqueza de variação no tempo. Os verbos. Quando agora existe um diálogo que tem o travessão, o verbo ele já não vai estar nos pretéritos, ele já vai estar no presente normalmente. Ela diz para ele, Rita diz para Camilo, ria, os homens são assim, não acreditam em nada. O verbo são e o verbo acreditam estão no presente, porque aqui marca o discurso direto. Quando as personagens estão falando por suas próprias vozes, ou seja, não é o narrador dizendo o que as personagens estão dizendo, quando são as próprias personagens que dizem e o texto traz essas falas ou por causa do travessão que vem antes dessa fala ou quando elas estão entre aspas, como é o caso da fala da cartomante. O texto traz para nós, eu percebo que é a cartomante que está falando porque está entre aspas. A senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas. A senhora gosta de uma pessoa. Essa informação está entre aspas. Então é importante observar isso. Outro ponto super importante é como detectar os conceitos, os preconceitos, os argumentos, ora do narrador, ora das personagens. Essa é a parte importante em que você se posiciona, concordando ou discordando com esses conceitos ou preconceitos que o narrador e as personagens trazem. Por exemplo, quando o narrador diz, foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Por que que o Machado de Assis começou logo o texto com a citação de Hamlet? Hamlet observa a Horácio
que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. O texto começa com essa citação. E lá na frente, o narrador vai dizer: foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, ou seja, por palavras mais simples, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se, não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita, olha, isso aqui é a opinião do narrador, é um conceito. Você concorda que as superstições, as crendices, são como uma vegetação parasita? Ou seja, que sufoca, que preenche tudo e que suga? Você concorda? O narrador está dizendo que as ilusões, as superstições, as crendices são como uma vegetação parasita. Será que o homem é só racional? Só funciona quando se é 100% racional? O narrador está tendo essa posição. E ele vai mais à frente falar da religião. E só ficou o tronco da religião. Ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. O narrador aqui então coloca crendices, superstições como uma vegetação parasita. Você concorda? Porque esse é um argumento que ele defende. É importante identificar no texto as vozes que traduzem opiniões, argumentos que são ali apresentados. Por isso que ler narrativas é importante, porque te permite ter modelos de construção do texto. E, é claro, você está querendo aprender ou melhorar técnicas de redação. Então é importante ler com atenção, identificando esses pontos que eu aqui descrevi. Vamos aqui agora às respostas das questões. Primeira questão. Segundo o texto, como era a relação entre Vilela e Camilo? Eram amigos deveras. Essa é a resposta. Eram amigos deveras. Como Camilo é descrito na história do ponto de vista de sua inteligência? Camilo era ingênuo na vida moral e prática. Faltava ali tanto a ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Por isso o comportamento de ver a gravidade do sentimento de Rita e ele ria ao ver a sensação de Rita. 3. Uma curiosidade sobre Rita é interessante. Sua idade. O que causa surpresa nessa informação sobre Rita? Ela é mais velha que os dois, tem 30 anos. Vilela tem 29 e Camilo tem 26. É interessante porque normalmente a mulher não é apresentada mais velha do que os seus do que os homens que a amam ou do que o seu marido. E aqui na história ela é mais velha. Interessante. Quarta questão. O que você entende do trecho palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes, ou pelo menos deleitosas? A velha caleça de praça em que, pela primeira vez, passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. O que se entende aqui? Quando ele diz palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes, imagine que um bom dia é algo tão vulgar, é tão simples, mas o bom dia de alguém que você preza, de alguém que você estima, escrito em um bilhete, você pode ficar lendo e relendo, vendo como que aquelas letras foram escritas.
que tipo de caneta, qual a cor, se botou ponto, se há distância entre as palavras, você até cheira o papel. É isso que ele diz, né? Vulgaridades que são sublimes. Uma coisa simples pode ter todo um significado, por exemplo, um passeio. Aqui ele usa caleça, né? É o mesmo que carruagem. Aqui, caleça é um meio de transporte, em que os dois estão juntinhos ali a passear. Vale o carro de Apolo. Aqui faz a referência à mitologia, né? O carro de Apolo é o sol. Aqui é o sol. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Palavras vulgares, mas vulgaridades sublimes. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Aqui o texto diz que os homens, eles se valem de coisas vulgares, mas que eles dão todo um significado a elas. Quinta questão. Como é descrita Rita no início da relação amorosa com Camilo? É descrita como uma serpente que o enreda, inclusive como a cobra enlaça sua presa, destruindo seus ossos, lançando sobre a sua vítima, a sua presa, o veneno. Assim é descrita Rita, como se fosse uma serpente, sedutora, inclusive. Ele traz uma visão aí da mulher como uma conquistadora. Mas interessante que ela é a que está mais insegura na relação, mas o texto descreve Rita como uma serpente. Bem, questões de compreensão, elas estão no próprio texto. Eu espero que vocês tenham captado as informações, melhorem a capacidade de leitura de vocês, que vocês vão melhorar com certeza a capacidade de escrever. Conforme o texto de Machado de Assis, ter óculos de cristal, vamos ter esses óculos de cristal, ou seja, ter a capacidade de olhar e perceber com mais argúcia, com mais perspicácia, com mais detalhe, com mais sutileza as coisas. Quanto mais eu observador for em observar a estrutura, como os textos são construídos, como que a mensagem ela é elegantemente construída, quanto mais capacidade de ver eu tiver, mais melhorada será a minha capacidade de escrever.